Vamos falar rapidamente sobre passagem de parâmetros em C, que é um conteúdo que eu já passei para vocês, já conversamos bastante, mas é importante a gente reforçar alguns conceitos. E eu vou usar esses conceitos até o final do curso. Então, é importante a gente deixar claro os conceitos relacionados à passagem de parâmetros que a gente vai usar daqui para frente, tá? Então, o que a gente viu até o momento? Que para comunicar de uma função para outra, você usa parâmetros. Então, se eu quiser chamar a função de seno, a função de módulo, eu preciso comunicar com essa função um parâmetro, essa função recebe este valor, e aí faz qualquer processamento com este parâmetro. Isso aí é o que a gente chama de parâmetro. E na linguagem C, existem dois tipos de passagens de parâmetro. A passagem de parâmetro por valor, que é aquela mais tradicional que a gente usou em 99% dos nossos problemas, em que há simplesmente uma cópia de valor da função origem para o valor da função destino, e a passagem de parâmetro por referência, tá? Ou por endereço, que nós vimos também, em que a gente passa o endereço da variável para a função, e aí aquela função ela consegue acessar uma posição da memória na qual ela não tinha acesso, né? Não tinha, estava fora do escopo, aquele endereço estava fora do escopo da função, certo? Então, como que funciona a passagem de parâmetro por valor? O que vai estar acontecendo? Vamos pegar esse exemplo muito simples, em que eu tenho um programa com 3 variáveis inteiras, e a gente chama a função alterar, que não retorna nada, passando os valores das variáveis A, B e C. Dentro da função alterar, eu tenho 3 parâmetros, x, y e z, que vão receber os valores de A, B e C, respectivamente. Esses valores de x, y e z vão ser impressos, depois incrementados, impressos novamente, né? E aí, depois da chamada da função alterar, a gente vai imprimir os valores finais, entre aspas, de A, B e C, que para justamente ver se há alguma alteração das variáveis A, B e C depois da chamada da função alterar. Então, o que o programa vai exibir? Bem, nesse caso, como uma passagem de parâmetro por valor, os valores são simplesmente copiados do main para a função alterar. Então, os valores finais, depois da chamada de alterar, eles vão permanecer os mesmos dos valores originais, mesmo que em alterar a gente tenha incrementado os valores dos parâmetros. Então, o que está acontecendo, na verdade, aqui? Os valores de A, B e C, eles são simplesmente copiados para os parâmetros x, y e z, né? Então, um é copiado para o valor de x, b é copiado para o valor de y, c é copiado para o valor de z. Dentro da função alterar, essas variáveis, esses parâmetros são incrementados de 2, 3 e 4, mas nada acontece com A, B e C, tá? O que a gente tem também é a passagem de parâmetro por referência, em que a gente envia como parâmetro para as funções os endereços das variáveis. Então, eu tenho aqui as variáveis A, B e C, elas têm um endereço que elas acessam na memória, então a variável A acessa o endereço F000, a B F010, a C F020, e o que a gente vai fazer? A gente vai enviar estes endereços como parâmetro para a função. Por quê? Porque a função vai receber esses endereços e poder acessar diretamente essas posições na memória. Como que a gente faz isso? A gente já viu também com o operador i comercial. Esse operador i comercial, ele é capaz de acessar o endereço da memória, o endereço de memória que as variáveis fazem acesso, né? Então, i comercial A é o F000, i comercial C é o F020. E aí, como é que eu declaro uma variável para armazenar endereço? Também vimos, mas vamos relembrar. Então, para uma variável receber um endereço de memória, só colocar o asterisco na frente na declaração. E para a gente acessar o endereço i comercial, né? Neste caso, né, que a gente faz x recebe i comercial A, x vai receber o endereço, x vai receber um endereço que A faz acesso na memória, que é F000. Tá? E aí depois, o terceiro operador, para a gente acessar essa posição, né? Se eu tenho um endereço na mão, como é que eu faço para acessar essa posição? É o operador asterisco, ok? Nós vimos tudo isso na aula de ponteiros.
Então, essa função é diferente. Por quê? Porque a gente está enviando para alterar os endereços de memória das variáveis. A função alterar, ela recebe os endereços de memória através desses parâmetros x, y e z, e através do operador asterisco, eu vou acessar essas posições da memória e vou incrementar esses valores, os valores que estão armazenados nessas posições. Então, aí depois, os valores finais vão ser 2, 3 e 4. Esses valores depois da função alterar. Ou seja, a função alterar foi capaz de modificar variáveis que estão fora do escopo dela, a partir da passagem de parâmetro por referência. Então, sempre que a gente falar agora de passagem de parâmetro por referência, eu vou estar falando desse tipo de passagem de parâmetro, em que eu envio o endereço da variável para a função. Tá? Então, novamente, na passagem de parâmetro por referência, o que está acontecendo aqui? Eu tenho as variáveis A, B e C, elas têm os endereços de memória, aí na passagem de parâmetro, eu envio o endereço de memória para X, Y e Z. Né? Então, X recebe o endereço de A, Y recebe o endereço de B, Z recebe o endereço de C, e aí a gente vai usar o operador asterisco para modificar esses endereços de memória correspondentes. Né? E a partir do uso do asterisco, eu consigo modificar essas variáveis. Porque o que eu estou modificando, na verdade, é a memória. É essa posição da memória. E quem faz acesso a essa posição da memória? As variáveis originais, que estão lá no main. A, B e C. Tá? Legal. Então, algumas coisinhas só para reforçar esses operadores, que é uma confusão, né? A gente faz muita confusão com isso. Aqui uma variável inteira, aqui uma variável que armazena endereço, e aí eu uso o operador e comercial para colocar em A, variável que armazena o endereço, um endereço de memória para inteiro. E aí, nesse caso, A é o endereço de memória que A faz acesso, FFF1, é o endereço de memória que X faz acesso, né, um inteiro. E aí, asterisco A, o que ele vai fazer? Ele vai modificar o valor de x. Vai lá na memória, no endereço FFF1, e modificar o valor de 1, o valor da variável x. Tá? Então, asterisco A equivale exatamente a gente usar a variável x, que equivale, se eu quiser fazer muito malabarismo, ao asterisco do i comercial x. Tudo isso aqui é a mesma coisa que corresponde ao valor dos bits nessa posição de memória FFF1, que é 1. Tá? Outras coisas, né, que a gente pode fazer, né, para pelo menos entender melhor os operadores, e o comercial de asterisco A é o i comercial de x, que é igual ao próprio endereço, que é igual ao valor de A, essa variável ponteiro. E também, i comercial de asterisco A é o próprio A. Ok? Então, aí fica um slide de cola para vocês, sempre que vocês tiverem alguma dificuldade com esses operadores de acesso à memória. Mas o mais importante aqui, o que é? Passagem de parâmetro por referência. Agora, em várias questões, em vários problemas, eu vou falar simplesmente, faremos passagem de parâmetro por referência. Ponto, não falar mais nada. Se eu estou falando isso, é porque os parâmetros vão ser endereços de memória.